Sobre o emprego do Levi, já tinha aí uns 3 meses que nós estávamos orando, mais, né? Mais, desde o começo do ano, né? Estava orando aí para ver se Deus abria a porta de trabalho para ele. Destravou agora. Glória a Deus por isso. Daniel capítulo 4, irmãos. Se você encontrou, diga amém. Olha só, preste bem atenção. Eu tenho certeza absoluta, assim como nas outras vezes, de que Deus quer falar com você. Vamos lá, o texto diz assim: o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Isso aqui é o próprio rei Nabucodonosor escrevendo, vamos assim dizer, escrevendo para as nações, povos, nações e homens de todas as línguas. Ele diz: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as suas aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seus seres se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes, deixai-a na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonho. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar,
esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltsazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltsazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia um sustento debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves dos céus faziam morada. És tu, ó Rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu, e chegada até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, destrua, e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas, como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda ao rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vil entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão,
nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar ao que anda na soberba. Amém? Oremos, feche seus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, nós te louvamos e te bendizemos. Tu és exaltado nesse lugar, tu és adorado nesse lugar. Ó Deus, tua é a glória, teu é o poder, o reino, a majestade, a honra, o louvor e a adoração pertencem a ti. Portanto, Deus, uma vez que o Senhor é exaltado nesse lugar, também desejamos ouvir a voz do Senhor a nos exortar, a nos corrigir, a tratar conosco nessa noite. Toma os nossos corações, prepara os nossos corações para receber a Tua palavra, Senhor, a sermos corrigidos por Tua palavra. Vem disciplinar-nos nessa noite, para o louvor da Tua glória, que o Senhor possa tratar com cada um de nós, pois ao sairmos por aquelas portas, nós desejamos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Nós desejamos o cuidado, a exaltação do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que assim nós oramos e já te agradecemos. Se você concorda comigo, diga amém. Louvado seja Deus. Diga comigo assim, ó, humildade ou humilhação? É por aí, irmãos, que eu quero tratar hoje à noite. O texto que nós lemos é bem extenso. Você percebe que é um relato, é um testemunho do próprio rei da Babilônia, Nabucodonosor. E ele conta que ele teve um sonho. E aí, esse sonho deixou ele meio perturbado, um sonho meio que como uma visão. E eu estou parafraseando para você, como o texto era longo, de repente você perdeu aí a história. Ele teve um sonho, esse sonho deixou ele meio perturbado, e ele chamou todos os sábios do reino dele, ninguém tinha interpretação, e ele lembrou de quem? Daniel. Daniel era o homem de Deus, com dom de interpretação de sonhos. E aí, o rei Nabucodonosor conta o seu sonho para Daniel. E Daniel, ao ouvir, ele já ficou meio atormentado também. Porque imediatamente ele entendeu: Deus vai humilhar o rei. E ele ficou ali meio, diria que nervoso. O texto diz que ele ficou meio atormentado, né? E o rei percebeu que ele ficou atormentado e disse para ele: Daniel, não se perturbe com o sonho, nem mesmo com a interpretação. Só me diz o que é. E aí Daniel interpretou, disse para ele: olha, o Senhor é essa árvore aí que o senhor viu, grande, ficou realmente que se estendeu o teu reino, a majestade, poderoso. Você percebe que outras nações, outros povos são beneficiados pelo teu reino, pela tua majestade, pelo teu poder e tudo mais. Porém, aí ele disse, aquele mensageiro que veio do céu e deu o decreto, ele disse: essa voz do mensageiro é Deus dizendo que vai te abater. Você será humilhado, você vai comer capim como os bois. Você vai virar bicho. Vai perder a razão. Vai deixar de ser
um animal racional e vai se tornar um animal irracional. Vai dormir lá no meio do mato, sendo ali molhado pelo orvalho do céu, comendo capim por 7 anos. É muito tempo. Cabelo vai crescer igual bicho, as unhas vão crescerem igual bicho. Por 7 anos você vai ficar no meio do mato, igual bicho. Nabucodonosor parece que não deu muita importância para isso. Passaram-se 12 meses. E aí diz o texto, lá, precisamente no versículo 29 e 30, está lá o rei andando pelo palácio, no pátio da casa real, e ele dá uma boa olhada ali para o reino e diz: eu fiz tudo isso. Eu me garanto. Olha só tudo isso que eu construí. Olha tudo isso aqui que eu conquistei com o meu poder, com a minha sabedoria. Olha como eu sou poderoso, rico, próspero. E na mesma hora veio a voz lá do céu e disse, no versículo 31, já passou de ti o reino. E aconteceu tudo aquilo que havia sido interpretado no sonho. Imediatamente, o rei Nabucodonosor perdeu a razão, ficou meio louco e foi comer capim. 7 anos. 7 anos. Passados os 7 anos, como você vê no versículo 34, ele diz: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. E aí, a primeira coisa, depois de recobrar o entendimento, foi render a Deus a honra, a glória, o domínio, reconhecer. E eu só para encurtar a história, para concluir a história, você percebe que ele foi restituído, foi restabelecido o reino, restabelecido a grandeza, a majestade, a dignidade do reino, os seus assessores, os seus conselheiros, tudo foi lhe restituído, como ele mesmo diz: a mim me ajuntou extraordinária grandeza, finalzinho do versículo 36. Mas ele encerra o seu testemunho dizendo, versículo 37, mas agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus. Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Você está entendendo aí esse testemunho e o meu testemunho que eu falei, irmãos? Que de repente é o seu testemunho, que pode ser o testemunho de qualquer pessoa, quando muitas vezes a gente está se achando demais, ou até mesmo está sendo soberbo, está sendo orgulhoso, quando a gente ouve da parte do Senhor uma advertência. Observe que o próprio profeta Daniel dá uma palavra de advertência ao rei Nabucodonosor, quando ele diz no versículo 27, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça. Jesus. Põe termo pela justiça. Ou seja, Daniel está aconselhando ao rei, ó rei, se tu
estiver fazendo alguma coisa de errado, corrige tudo aí em teus pecados, na tua iniquidade, usa de misericórdia para com os pobres, com todos os súditos do reino, né? Faz o que é certo, te arrepende, né? Te arrepende, te conserta e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Não era garantido. Daniel dá um conselho a Nabucodonosor se arrepender e talvez você continue tranquilo. Quando Deus revela a Daniel a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor, Daniel, ele na verdade entende que Deus queria julgar, humilhar o rei Nabucodonosor. Por isso Daniel não celebrou, né? Não se alegrou muito. Na verdade ficou até perturbado. Porque o desejo no coração de Daniel era que o rei se arrependesse e reconhecesse o Deus do céu como soberano. Por mais que o rei Nabucodonosor fosse soberano sobre a Babilônia, e até realmente se achasse muita coisa, né? Porque o Império Babilônio, naquele momento, dominava o mundo. O conselho de Daniel, diante da sentença de Deus, é: se arrependa e reconhece o Senhor, Deus do céu, como o único soberano. Estávamos cantando aqui, né? Importa que ele cresça, maior do que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. É necessário reconhecermos, irmãos, e da pior forma possível, o rei Nabucodonosor foi forçado a reconhecer. Quando Nabucodonosor tem aquele sonho de ver uma árvore grande e poderosa, que representava ele mesmo, como um homem grande, poderoso, rei da Babilônia. Interessante que essa história ela é muito parecida com a história do Gênesis 11:4, quando há o relato da Torre de Babel. Coloca para nós aqui Gênesis 11:4, onde as nações até então falavam uma só língua, né? Uma só linguagem. E aí o texto diz: disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus. É aquela ideia de eu quero me igualar a Deus. E tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Era exatamente o mesmo sentimento que permeou os corações da época, era o sentimento que estava no coração do rei Nabucodonosor, quando ele tem o sonho, a visão, de se achar tão grande, tão soberano, que eu estou no controle de tudo, tenho o domínio da situação. A Torre de Babel e o próprio Nabucodonosor, a história do orgulho, é a história da rebelião contra Deus, e se repete até os nossos dias. Quantas vezes a gente tem essa tendência de achar que nós estamos no controle de alguma coisa, irmão. Até somos sim responsáveis. Mas, irmãos, lembra, tem até aquela passagem bíblica que Jesus diz: olha, vocês deviam dizer o seguinte: se Deus permitir, vocês vão até aquela cidade lá, farão negócio e prosperarão.
É exatamente nesse aspecto que de orgulho, de soberba, de autossuficiência, que o nosso coração se move em rebelião contra o Deus do céu. É nessa hora que o sonho se torna pesadelo, irmão. É nessa hora que o sonho se torna pesadelo. Mas pastor, eu só tinha um sonho de crescer, o sonho de grandeza. E o problema muitas vezes não é o sonho, é aquilo que está no nosso coração que é o problema. É preciso reconhecer quem domina, quem governa. Era exatamente isso que o rei Nabucodonosor deveria fazer, e ele não fez. Mesmo quando Daniel deu a interpretação do sonho. Lembre-se, depois de 12 meses, depois da interpretação do sonho, 12 meses depois de Daniel advertir, Deus parece que deu tempo, né? Deu tempo para ver se Nabucodonosor ia ter um comportamento diferente, se algo mudaria no seu coração. Eu fico olhando nesse aspecto, 12 meses, Deus foi muito generoso ainda. 12 meses para você mostrar frutos dignos de arrependimento, e quem sabe, talvez, se prolongue a tua tranquilidade. E 12 meses depois, o coração de Nabucodonosor estava tão orgulhoso quanto no dia do sonho. Porque as palavras dele é exatamente aquela palavra de olhar para o seu rei e dizer: olha só, tudo isso que eu fiz. Tudo que Nabucodonosor tinha que fazer é reconhecer a soberania de Deus, o domínio de Deus, o governo de Deus, e ele não fez. É tudo que nós devemos fazer, e às vezes nós não fazemos. Nós devemos fazer isso todos os dias, irmãos. Se você acorda pela manhã, é com a permissão de Deus. Você sabia que Ele pode puxar a tomada? Ele pode. Todos os dias é com a permissão de Deus que nós abrimos os nossos olhinhos, que nós despertamos. É com a graça de Deus que a gente sai para trabalhar e que a gente volta para casa. Todos os dias, em todas as situações. É com a graça de Deus que a gente consegue a provisão. É com a graça de Deus que conseguimos pagar as nossas contas e suprir as nossas necessidades. É com a graça de Deus. É preciso reconhecer, render graças ao Senhor, reconhecer que Deus tem o domínio completo sobre as nossas vidas. Assim Deus é honrado através das nossas vidas. Sabe que tem gente que às vezes não consegue dar um dízimo, uma oferta, e sabe por quê? Porque não reconhece Deus como soberano. E não se trata de outra coisa, de uma espécie de obrigação ou não é por obrigação, é relacionamento com Deus. Deixa eu abrir um parêntese aqui. A irmã me contou um testemunho domingo passado, e ela me deu permissão para contar. Ela disse que estava com uma casa para alugar há alguns tempos, né, irmã? E já estava lá empancado, é um testemunho parecido com o meu, né? E estava lá empancado, e não conseguia alugar. Ela disse que várias pessoas iam lá, olhavam a casa e diziam: olha, mais tarde eu dou retorno, e nunca mais, né? E nunca mais. E a coisa foi se prolongando de tal forma que Deus falou com ela. E graças ao nosso bom Deus, ela agiu conforme o direcionamento ou o comando que Deus deu. Deus fez ela orar, fez ela ungir a placa de aluga-se, e começou a orar. Irmãos, essas coisas não são regras, são particularidades, como aconteceu comigo, como aconteceu com a vida da irmã, como aconteceu com a vida de Nabucodonosor. Deus trata também com as suas particularidades. Deus trata com você na sua particularidade.
E ela fez um voto com Deus: Deus, vou orar, vou ungir esse negócio aqui, e se der certo, eu vou te honrar com a quantia X desse dinheiro. Foi na mesma semana, irmã? Na mesma semana, né? No mesmo dia que a senhora ungiu lá a placa, a senhora orou pela manhã e à tarde a campainha tocou e a senhora conseguiu alugar a casa. Pronto, tá aí. A resposta foi no mesmo dia. Pronto. Isso, ainda foi assim com os detalhes do pedido, da oração, para que realmente as coisas acontecessem de forma do seu agrado. Eu estou falando desses testemunhos para nós entendermos que o nosso Deus é um Deus de relacionamento pessoal. Ele quer que você entenda, que cada um de nós entendamos que Ele domina, irmãos. Ele domina, Ele governa. Tem horas que vai parecer que não. E aí o seu coração vai querer lhe enganar. As circunstâncias à nossa volta vai parecer nos enganar. Mas muitas vezes as circunstâncias é uma maneira de Deus falar conosco. Deus querer se mover, mostrar a bondade dEle, ou a santidade dEle, e nos corrigir. Comigo especialmente, Deus quis me humilhar. Diz que Deus quis humilhar o Levi. Mas acima disso, Deus também quis mostrar que Ele é o nosso Deus. Que era uma experiência, eu diria que era uma experiência muito importante mais para o Levi do que para mim. Porque ao longo dos meus 48 anos, eu tenho 48 anos já, eu já tenho algumas experiências com Deus. Mas acredito que o Levi, nos seus 19, já teve algumas, mas precisa de alguns impactos. Como ele começou a dar mais glória a Deus. No dia que ele passou, lá ele já veio dizendo, foi Deus purinho. Existem circunstâncias que são realmente particularidades, porque Deus quer nos marcar com a glória dele, irmãos. Para nos fazer mais perto dele. Veja bem então, é preciso reconhecer que Deus domina todos os dias, em todas as situações. Precisamos reconhecer que Deus tem um domínio completo sobre as nossas vidas. Assim, Deus é honrado nas nossas vidas grandiosamente. Deus se mostra um Deus grande através das nossas vidas, na nossa história. É exatamente o conhecimento do domínio, do reinado supremo de Deus, que deve gerar em nós reconhecimento. Deus governa, amém? Nós precisamos reconhecer isso. E isso é feito através das nossas atitudes. As nossas atitudes de reconhecer o domínio de Deus, ela vai ser resumida em uma palavra: humildade. Sabe, quando eu reconheço a soberania de Deus, resumidamente, numa só palavra, humildade. Coloca para nós Provérbios 29, versículo 23. Provérbios 29, verso 23. A soberba do homem o abaterá. Tem algumas versões que diz, vai humilhá-lo. Mas o humilde de espírito obterá honra. Ou seja, a nossa relação, o nosso relacionamento com o domínio de Deus
vai exatamente revelar o que está acontecendo no nosso coração. Se é orgulho ou humildade. Se é soberba ou humildade. Uma pessoa, vou fazer aqui uma pequena diferença da humildade e do orgulho. Uma pessoa humilde é uma pessoa contente. Grave isso aí. Uma pessoa humilde é uma pessoa contente. Ela reconhece que Deus domina, que Deus governa. Ela sabe que tudo o que ela tem foi dado por Deus. Foi Deus que me deu, mesmo sem ela merecer. Isso é humildade. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu e eu não mereço, mas foi Deus quem me deu. Pessoas humildes, portanto, são gratas, são agradecidas. Não são pessoas que têm muitas coisas. Pode até ser alguém com poucas posses, né? Vou usar essa expressão. São pessoas que estão gratas pelo que Deus deu, seja pouco, seja muito. Louvado seja o Senhor pelo que Ele tem nos dado, aleluia. Já o orgulhoso, escute, o orgulhoso, como é que se diz aqui? É uma tosse pós-viral, né? Já o orgulhoso, também eu estou forçando a garganta, né? E dá essa coceirinha. Já o orgulhoso nos torna, ou melhor, o orgulho nos torna pessoas descontentes. Pessoas descontentes. A pessoa nunca está contente. É uma pessoa ingrata. Sempre achando que a vida deveria ser melhor, deveria ser diferente. A vida é injusta. Pessoas que estão frequentemente reclamando, estão sendo dominadas pelo orgulho e não por Deus. Gente ingrata, gente descontente, gente que acha que a vida é injusta, são pessoas dominadas pelo orgulho, pela soberba, e não conhecem e não reconhecem o domínio de Deus. Tu já imaginou os apóstolos vivendo o que estavam vivendo naquela época? Se eles não reconhecessem que Deus estava no controle de tudo? Eles iriam dizer que, rapaz, estamos passando necessidade, estamos sendo presos, apanhando, morrendo. Porque hoje o pessoal quer ganhar dinheiro, não quer nem ficar doente, nem ficar doente não querem. Quando pega uma gripe dessas aí, já fica reclamando da vida, meu Senhor, porque o Senhor deixou eu ficar dodói. Pessoas ingratas, frequentemente estão reclamando. Os orgulhosos, nos momentos difíceis, eles pensam assim: por que Deus está fazendo isso comigo? Depois de tudo que eu fiz para Ele, eu dou o dízimo, eu dou oferta, por que eu estou passando essa dificuldade, Senhor? Orgulhoso. Nos momentos difíceis, aquele que é humilde, ele vai pensar assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor está usando essa provação, essa adversidade para me trazer para mais perto de Ti. Aquela semana perturbada que a gente teve, que culminou aí com eu ficando doente, o Levi sendo reprovado uma segunda vez, eu disse: eu vou correr para os pés de Jesus, e eu vou obedecer, né? Me trouxe para mais perto. E teve outros vacilos, irmão. Eu estava bem. Eu fui grosso com a Denise. Depois eu pedi desculpa para ela.
eu esqueci o nosso aniversário de casamento. E depois eu pedi desculpa para ela. Eita, foi sério, né? Foi sério, irmão, foi sério. Pisei na jaca, né, como dizem. Pá. Fui abatido, irmãos. Mas Deus é bom. Deus deu vitória, irmão. Depois que eu me humilhei, né? Depois que eu me humilhei, irmão, tinha que ser humilhado, irmão. Eu comecei dizendo, humilde ou humilhado. Você prefere, você escolhe. Você quer ser humilde ou quer ser humilhado? Você prefere, você escolhe. O humilde, ele vai dizer, Senhor, muito obrigado por essa aprovação. A humildade nos faz exatamente acreditar, reconhecer aquilo que Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Quantos amam a Deus, diga amém bem forte. Pois, meu irmão, acredite, ou você vai ser humilde ou você vai ser humilhado. Porque se você deslizar um pouquinho como eu, né? Deslizou um pouquinho, vai ser humilhado, irmão. Vai ser moídozinho. Porque Deus me ama e Deus queria me corrigir. Nos momentos de abundância, né? O orgulhoso, eu falei nos momentos de escassez, o orgulhoso vai reclamar, vai ser ingrato. Nos momentos de abundância, o orgulhoso, ele vai pensar da seguinte forma: foi o meu esforço, mérito meu, do meu esforço, eu corri atrás, eu fiz por onde, eu mereço. Já o humilde, ele vai dizer, foi Deus purinho, né? Não mereço, mas Deus é bom comigo. É ou não é? Diga amém. É, irmão. É Deus. A honra, a glória é dele. Renda, reconheça a honra ao Senhor. Eu sei que pesa uma responsabilidade sobre nós, de realmente nos esforçarmos no Senhor, e com a graça de Deus, com a permissão de Deus, nós vamos fazer proezas, pois em Deus faremos proezas, mas a honra, a glória, o mérito é dele. É dele, pois ele está no controle. A pessoa humilde vai reconhecer que Deus domina. Portanto, se os planos derem certo, glória a Deus. Se forem frustrados, essa pessoa não vai ficar com raiva, não vai ficar de mau humor, não vai ficar deprimida. Coisas essas que vai acontecer com o orgulhoso. O orgulhoso vai querer chutar o balde, vai ficar com raiva, vai dizer que a vida não presta, que tudo dá errado, porque é a minha vida, e é aquele vitimismo todinho. Orgulho, irmão, acredite. Vitimismo, orgulho. Uma pessoa humilde, ela vai ver seus planos indo pelo ralo, e vai pensar, mesmo com tristeza, eu confio no Senhor, o Senhor sabe o que é melhor para mim, e o que eu realmente preciso. Lembra que algumas semanas atrás eu disse, estava tudo certo a história de um apartamento para o Davi e a Karen, né? Lá na Avenida João Pessoa, estava tudo certo, só precisava, e no outro dia deu tudo errado, irmão. A porta se fechou,
Em nenhum momento ninguém lá em casa ficou frustrado. Acabou, tudo bem. Até um prejuízo de 700 e quanto? 750 reais, porque era o valor da taxa a pessoa que avalia na Caixa Econômica, né? Do técnico lá. Tudo bem, segue em frente. Na mesma semana, Deus mostrou o outro, irmãos, melhor. Na mesma semana não, foi na outra, né? Semana seguinte, melhor. E se Deus permitir, Davi, essa semana assinaremos o contrato. O melhor apartamento, bem grande, bem novinho, todo reformado, porcelanato, cozinha reformada, porcelanato, tudo novo. Tem piscina que tu nunca vai usar, que eu sei. Enfim, amados irmãos, uma pessoa humilde vai ver os seus planos indo pelo ralo e ele vai dizer: eu confio no Senhor, Deus sabe o que é melhor, algo de errado não está certo, então deixa Deus, que sabe mais do que eu, escrever o certo na minha história. Coloca para nós aqui 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Pedro diz o seguinte: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Irmão, você faz uma escolha hoje. Você quer ser amigo de Deus e ter favor de Deus, ou você quer ter Deus como seu opositor? Como assim, pastor? Deus se opõe aos soberbos. Seja soberbo e terá Deus na resistência do outro lado contra você. Seja humilde e receba graça do céu. Você escolhe. Você escolhe. A humildade é a nossa maior amiga, porque Deus nos concede graça, ao passo que o orgulho, a soberba, a autossuficiência é o nosso maior inimigo, porque nos coloca em oposição a Deus e Deus contra o nosso opositor. Daí vem a frase de Charles Spurgeon. Ele diz o seguinte: eu creio que todo cristão tem duas escolhas diante de si: ser humilde ou ser humilhado. Escolha. Ser humilde ou ser humilhado. Nabucodonosor preferiu o caminho mais difícil, o caminho mais doloroso. Escolheu comer capim, irmãos, virou bicho, foi humilhado. Depois ele reconheceu e Deus restabeleceu a sua glória, né? Para a gente encerrar aqui esse momento, irmãos, reconhecer que Deus tem o domínio e que quer de nós humildade, né? É exatamente eu entender que Deus está na posição de dar e eu estou na posição de receber, de que eu sou necessitado, de que eu sou um miserável e de que Deus oferece misericórdia. O que Deus fez com Nabucodonosor foi por amor a Nabucodonosor. A misericórdia de Deus ali na vida de Nabucodonosor, depois de humilhá-lo, foi uma ação de amor. Pois se assim não fora, se ele não tivesse sido humilhado, reconhecido que estava sendo soberbo
e reconhecer a soberania de Deus, se ele não tivesse reconhecido, estaria trilhando um caminho aí de orgulho e orgulhosamente indo para o inferno. É lá na cruz, irmãos, que Jesus oferece redenção, humildade. É lá na cruz que Jesus oferece amor. Só para você entender, Paulo, o apóstolo Paulo, grande apóstolo Paulo, ele disse: Senhor, tira de mim esse espinho na carne 3 vezes. Tira de mim esse espinho na carne 3 vezes. E Jesus disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. E Paulo entendeu que aquele espinho estava lá para que ele não se ensoberbecesse. Eu lembro que uma vez eu ouvi um pastor pregando, ele disse: olha, irmão, tu é pobre e não fica rico, porque se tu ficar rico, tu deixa de ser crente. Isso não é regra, tá bom? Assim como, não estou dizendo que isso é regra. Tem gente que às vezes está orando: Senhor, muda a minha história financeira e tal, muda. Irmão, uma coisa é certa, Deus sabe melhor do que você. Tem vezes que você vai ter que ficar aí com esse espinho na carne aí, porque se o Senhor tirar esse espinho da tua carne, tu vai entrar na carne e vai esquecer de Deus. Vai esquecer de Deus. Então, para que você fique aí na dependência, humilde no Senhor, o espinho fica lá. Para você continuar crente e continuar alegre no Senhor. Amém? Quantos ouviram Deus falar ao seu coração? Diga amém. Fique de pé então, em nome de Jesus. Eu queria chamar o Ministério Louvor aqui.